Boa noite a todos. Bom, hoje o tema é família, né? Como aqui ninguém é órfão, tenho certeza disso. E se for também, não vem ao caso, porque o direcionamento hoje não é exatamente a família que a gente está imaginando. Talvez a gente consiga fazer uma reflexão um pouquinho mais ampla do patrimônio que nós possuímos hoje dentro do Espiritismo, né? E como pessoas, como seres humanos. Todo mundo tem acompanhado os noticiários, não tem? Bastante, né? Alguém deixa de se sentir tenso com o que anda ocorrendo, né? As informações chegam para nós cada vez mais rápido, né? Muito mais rápido. Alguns anos atrás, as pessoas atribuíam que as informações estavam chegando muito rápido devido ao avanço da tecnologia, né? E isso é um fato. Realmente é o que ocorre. Porém, o que nós percebemos hoje é que todos nós estamos também aprendendo a usar essa tecnologia de formas diferenciadas. Na maioria das vezes nós estamos utilizando essa tecnologia para expressar os nossos sentimentos, não é? A nossa indignação diante das coisas que muitas vezes nós julgávamos, vejam bem, julgávamos que estavam acobertadas, que era muito difícil se obter informações. Então, quando nós olhamos hoje para as redes sociais, nós vamos observar o quê? As informações chegando em tom de revolta. Simples e pura revolta. Indignação. Vamos dar algum exemplo? Vocês gostariam de dar algum exemplo para mim não ser tão chato, para mim não ficar aqui falando? Algo que tenha mexido com o brio, com a inteligência de todos nós ultimamente. Algo que de repente nós, como cidadãos, né, tenhamos tido aquele impulso, né, de civilidade, e esse impulso passou em menos de 10 dias. Vocês se recordam de alguma coisa? Menor de 16 anos, ou aquela música queimada. Isso. Entre tantas outras, né? O pastor Marcos Feliciano, né? Altas movimentações, né? Todo mundo indignado na rede social, né? Todo mundo falando, escrevendo. Mas e aí? E a continuidade disso? Cadê? O assunto ele é muito mais amplo. A questão de família, quando a gente vai abordar, principalmente como espíritas, nós não podemos refletir as coisas das formas que estão sendo passadas. Porque quando nós refletimos com aquilo que nós estamos apenas vendo, nós estamos sendo impulsivos, não é? E não é exatamente o que a doutrina espírita vem nos ensinando. A doutrina espírita nos ensina a buscar a razão das coisas, né? Mas a razão das coisas nós atribuímos, na maioria das vezes, ao exterior, não é? Nós não atribuímos a malvadeza das pessoas, né? Alguém já ouviu esse termo, malvadeza? A gente atribui a malvadeza das pessoas a ela mesma, à sociedade, ao governo, não é? A maioria das vezes a gente faz isso. A gente nunca parou para pensar que nós somos culpados. Somos totalmente culpados do que ocorre hoje. Ninguém está impune aqui. Talvez ele. Talvez ele, né? Dos mais novos aos mais velhos aqui, ninguém está isento do que ocorre hoje na sociedade. Aí vem aquela pergunta, né? Quando se fala de evangelho e evocamos aí a palavra atribuída a Jesus, Jesus quando foi interceptado, segundo a época, que
os seus familiares estavam ali presentes para levá-lo embora, porque achavam que ele estava ficando maluco, né? E ele estava gerando conflitos e tudo mais, ficou bem nítido a questão do quem é minha mãe, né? Quem são meus irmãos. E hoje, quando nós falamos em família, nós não conseguimos observar isso com toda clareza. Nós olhamos efetivamente a nossa mãe. E olhamos a nossa mãe quando nós estávamos na casa dela, né? Vamos lembrar disso. Quando nós estávamos na casa da nossa mãe, nossos pais, nós lembrávamos dele como isso. Na maioria das vezes, quando a gente fala em família, nós estamos atrelados ao mais pequeno anel familiar, né? Esposa, filhos, e aí a gente começa a estender a partir de então. Mas vejam bem, aonde eu quero chegar hoje, em específico. Se nós fizermos uma varredura na história, nós vamos ver que tudo que nós estamos vendo ou manifestando diante do que julgamos errado na sociedade hoje, já aconteceu em diversas épocas da nossa história. Não foram poucas as vezes, né? E na maioria das vezes nós vamos falar o seguinte, ou pelo menos vamos tentar justificar. Bom, nós somos espíritos em evolução, né? Nós somos espíritos em evolução, no planeta Terra está sempre adentrando novos espíritos. Eu não consigo ver dessa forma, mas é basicamente o que ocorre. Nós não conseguimos enxergar muitas vezes que fomos figurantes daquelas épocas do qual julgamos que já foram repetidas. Fomos exatamente figurantes. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós reencarnamos, nós esquecemos que eu, por exemplo, não sou o Anselmo. Eu estou cumprindo um papel hoje como Anselmo. O João, ele é o João enquanto ele está cumprindo a missão dele. O José, a Maria, a Ângela, não importa. Na maioria das vezes nós esquecemos que nós somos espíritos, muito além da vestimenta que nós nos atribuímos hoje, tá? Vamos fazer uma comparação rápida, né? Eu até ouvi o Pedro Camilo falar aqui a semana passada. Às vezes, um artista, por exemplo, ele tem que se trabalhar muito psicologicamente para não vivenciar um papel durante tanto tempo e trazer isso para a vida dele. Tá? Um outro exemplo, um policial infiltrado, por exemplo. Um policial que se infiltra, né, no meio do crime para poder fazer investigações. Às vezes, ele vivencia tanto aquilo e ele é obrigado a cumprir aquele papel de uma forma tão integral que ele acaba se viciando. Muitos que eu já conheci acabaram entrando nas drogas. Tiveram que sair, se afastar totalmente dos seus cargos, da sua profissão, passar por extensos tratamentos psicológicos, de desintoxicação, de tudo, e se afastar integralmente do trabalho. Por quê? Porque vestiram, de fato, o personagem que estavam vivenciando. Não são todos, né? Mas na maioria ocorre isso. E como espíritos em evolução, na maioria das vezes nós gostamos tanto do papel que nós estamos cumprindo hoje, que nós esquecemos de avaliar de verdade qual a necessidade de estarmos aqui. Então hoje, na maioria das vezes, nós vestimos um papel familiar e nós começamos a pensar apenas em nós mesmos, né? A princípio, olhando os nossos filhos, procurando dar o que eles merecem, o que nós julgamos que eles merecem, porque de fato nós não sabemos de verdade, né, o que ocorre. E de alguma forma nós padronizamos o que deve ser a família. Vamos dar uma pincelada rápida?
A família, no geral, ela tem que se pautar na união, na fraternidade, né? Na boa convivência. É o que acontece com todo mundo, não é? Pelo menos eu julgo que deveria ser assim. Mas nós sabemos como espíritas que nem sempre isso ocorre. Espíritos adentram a nossa família, nós nos comprometemos com esse laço para reajustes. E quando a gente fala em reajustes, né, a gente não está falando em crescimento, simplesmente por afinidade ou por virtudes, né? Nós estamos falando em reajustes. Então nós vamos encontrar no seio familiar discussões, muitas discussões, desentendimentos de todo tamanho. Mas, de alguma forma, nós temos que nos manter unidos, não temos? Salvo algumas exceções que acabam optando pela ruptura, né, familiar, cada um do seu lado. Salvo algumas exceções, na grande maioria das vezes nós vamos pautar ou nos pautar pela boa convivência. Mesmo de bico virado, né? Às vezes a gente está ali pela boa convivência, as reflexões que vão ocorrendo e fatalmente reata-se novamente a harmonia e vamos trabalhando em prol do núcleo familiar. A grande questão é, para a gente poder dar início nisso tudo, qual a nossa capacidade real de sair do núcleo familiar e sermos ou tentarmos ser o personagem atribuído ao Evangelho. A prática da caridade, a reforma íntima, né? Fazer o que Deus deseja. Ou seja, segundo o nosso conceito, Deus deseja que sejamos bons. Assim como a natureza, ela é boa em todos os sentidos. E como parte da natureza, nós deveríamos ser bons. Então, se a gente levar um pouco mais para trás, bem anteriormente a Jesus, nós já vamos encontrar lá personagens que falavam sobre ética, sobre beleza, sobre bondade, sobre cultura, sobre disciplina. Só que 3.000, 4.000 anos já se passaram e basicamente a gente vê as histórias se repetirem. Então, às vezes, quando a gente fala em família, é muito bonito, é muito gostoso, né? É muito gostoso quando a gente começa num papo onde existem muitas pessoas, muitos familiares ou muitos amigos, expor as qualidades da família, né? E quando a gente vai expor as qualidades, a gente... Mas o que é qualidade? Qualidade é um atributo de algo, né? E pode ser bom ou ruim. Só que a gente esquece todo o lado ruim que existe. A gente começa a praticar aquilo que a gente chamaria nas crianças de ser egocêntrico, né? É tudo que é bom é nosso, tudo que é bacana a gente faz pelos nossos familiares. Perfeito. Mas voltando às questões das notícias que estão assombrando o mundo, né? Onde eu vejo pessoas falando em revolução, onde eu vejo pessoas falando em acorrentar crianças, onde eu vejo pessoas hipocritamente julgando os outros sem olhar para dentro de si, diríamos até verborrai, usando de toda ira possível, né? Nas redes sociais e nas conversas informais também, sem a capacidade mínima de tirar o pé de dentro de casa e realmente fazer aquilo que deveríamos fazer. Então hoje, no máximo, se a pessoa é católica, ela vai até a igreja, cumpre lá o seu papel, faz um auxílio, digamos assim, ajuda a cozinhar, ajuda a limpar a igreja, eventualmente unem-se em grupos, vão para fora, vão distribuir marmitex, né? Uma vez por semana. Quem aqui come uma vez por semana?
Tem ninguém aqui que come uma vez por semana? Não? Então é bacana quando a gente vai uma vez por semana distribuir marmitex, não é? A gente volta com a consciência tranquila, cansado, 5 horas da manhã. Bem tranquilos, né? Sabendo que estão todos saciados. Naquelas horas, aquelas pequenas horas que antecederam a distribuição. A ideia hoje é a gente poder fazer uma reflexão muito séria sobre o que está ocorrendo. De que lado, afinal de contas, nós estamos, né? E o que nós estamos fazendo pela nossa família de verdade. Todos os slides, ele tem um fundo branco. Não tem desenho, não tem nada. Tem apenas algumas palavras que a gente possa fazer reflexão. Mas procure, a cada consideração, colocar as suas próprias imagens ali, como se eu tivesse feito essa montagem. E vamos ver, né, a que resolução nós chegamos depois da palestra. Eu espero mesmo que eu consiga mexer com algo, mesmo sem imagens, mesmo sem utilizar o Evangelho, porque eu não vim aqui colocar simplesmente textos escritos no Evangelho. Eu não vim aqui simplesmente colocar os textos escritos no Livro dos Espíritos, mas fazer com que a gente use o nosso raciocínio, a nossa reflexão, diante das indignações que nós estamos tendo, por exemplo, nesse último mês. E a partir de então, com essa provocação, com essa indignação, buscarmos os meios necessários para que a gente possa realmente se movimentar. A nossa família, o nosso núcleo familiar, ele é importante? Claro que é. Se não fosse isso, nós estaríamos na era medieval ainda, né? Nos matando com espadas ainda, a lei do mais forte. Mas nós não podemos esquecer que para se manter essa família intacta, preservada, houve algo maior, que foi a criação da sociedade. E a sociedade, como um todo, ela depende de nós individualmente. Então vamos tentar. Opa! O que possui uma família? Nós já falamos, né? Afinidades, analogias, qualidades, vícios e virtudes. Nós encontramos isso em poucos metros quadrados, pouquíssimos metros quadrados, e temos que conviver de todas as formas. Até os nossos irmãos do próprio sangue familiar, que de repente se desviam e caem nas drogas, no álcool, ou qualquer que seja o caminho que nós consideramos como errado, nós lutamos até a última gota de suor para que ele saia do que julgamos ser um problema. Não é? Nós vemos mães até o final da sua vida afirmando veementemente que seus filhos estavam no lugar errado e na hora errada quando foram presos. Para mim não importa o que eles fizeram, mas ela está cumprindo o papel de mãe, mesmo que todos nós não concordemos com isso. Ele errou, ele tem que pagar pelos erros, ótimo, mas ele não precisa ser abandonado, né? A própria instituição penitenciária, a própria instituição nossa, que é gerada pela sociedade, ela deveria dar um respaldo, deveria ter um critério educativo melhor, e não se tem. Nós falamos muito isso, né? Quando nós vemos filmes, por exemplo, que preso devia plantar, né? Devia produzir móveis, devia fazer uma infinidade de coisas, mas nós não temos isso. Fica tudo na palavra, né? Fica tudo na explosão. As próprias drogas. Hoje eu li uma matéria que eu não posso dizer que eu não fiquei assustado, né? Que ainda estão brincando, chamando de bolsa crack, né? Como se nós já não tivéssemos tantas bolsas, né? Aqui no Brasil. O bolsa crack.
um enxame de manifestações e revoltas. Beleza. Mas o que nós fazemos com relação a isso? As pessoas que se viciam, além da própria culpa, elas não têm um incentivo maior para isso? Vamos colocar, por exemplo, os traficantes como pessoas que se julgam trabalhadores, que estão cumprindo a sua função, o seu trabalho. Esses comerciantes não teriam a quem vender se não houvessem atravessadores, por exemplo, que comprassem peças de carro em desmanche. Não deixa de ser um erro isso, né? Meninas não estariam prostituídas. Incrivelmente, hoje eu vi uma menina passando, eu levei meu carro para consertar, e eu vi uma menina passando, ela não devia ter mais que 17 anos, o nariz ainda estava todo sujo de pó, totalmente alucinado. A troco do quê? De prostituição. E quem são os colaboradores? Quem vai atrás, quem facilita a propagação. Sou contra. Oi? Sou contra. Pois é. Eu acho que você educar o filho desde berço. E hoje eu vejo pai paparicando o filho tomando tapa na cara no supermercado, não foi uma vez nem 10 que eu vejo isso. Eu quero dizer o seguinte: o medo anda junto com respeito. Eu não digo você espancar o seu filho, dar um soco na cabeça, nas costas, não. Mas quando precisar dar os tapas na bunda, tem que dar. Sim. E a justiça não pode proibir o direito de você ser pai ou de você ser mãe. Porque eu fiz isso com os meus e criei 3 homens, de fato. Entende? Agora não, vamos paparicar, agora tem que fazer tudo que não é que tem por aí. Entende? Existem vários modelos a serem seguidos, né? Mas de uma certa forma, nós não podemos esquecer que a banalização da educação faz parte da nossa cultura atual. A nossa cultura dá muito pouco. E se ocorreu foi porque nós deixamos. Ou não existe mais um alto escalão para proibir determinadas coisas. Esse funk, que é coisa mais ridícula do que isso? Só se fala palavrão, besteira, está ensinando o que para essas crianças? Mas vamos pensar da seguinte forma. O cara só pode trabalhar depois de 16 anos de idade. O de 14 também quer trabalhar, o de 13 também quer trabalhar. Mas não, ele é criancinha, que ele mata o chefe de família, faltando 2 dias para fazer 18 anos, ele é criancinha, ele vai conhecer as crianças porque ele é criancinha. Agora também não pode trabalhar antes dos 16, está errado. Perfeito. Põe esse cara para trabalhar, põe ele numa escola para aprender uma oficina mecânica, numa marcenaria, uma oficina de pintura, ele vai aprender uma profissão com 14 anos. Chegou 4 horas da tarde, vai estudar. Eu quero ver o seu boletim no final do mês. Tá bom. É uma coisa simples. Você tira esse delinquente da rua com 16 anos que é criancinha, que ele podia estar com 14 ou 13 anos já trabalhando, ganhando o dinheiro dele, entende? E deixando de criar esse mundo de coisa nojenta que nós estamos assistindo cada dia que passa. Eu pediria que ele criasse no logo. Entendeu? Cada dia que passa. Deixar o Anselmo. Eu penso assim, não para de criar os caras assim. Vou deixar o Anselmo fazer a palestra. Não, perfeito. Sem problema. Eu até entendo o que o senhor está falando, mas se a gente for levar para esse campo, nós vamos levar para coisas mais sérias. Por exemplo, a nossa irresponsabilidade política. Porque quando eu iniciei, a ideia é que nós pensássemos no lado coletivo da coisa. Nós não podemos pensar no lado coletivo se nós estivermos olhando só para os nossos familiares. E o modelo, muitas vezes, que nós utilizamos, ele não é o verdadeiro, né? Então, se nós tivermos uma consciência geral, nós não teríamos hoje as pessoas que estão no poder direcionando o nosso país. Mas, enfim, para a gente chegar lá, nós temos no seio familiar um dever, né? Que é ensinar os nossos filhos. Até um certo ponto, porque na grande maioria das vezes nós vamos estar aprendendo juntos. Não há como fugir desse conceito. Então nós ensinamos coisas aparentemente novas, segundo o nosso ponto de vista, mas nós também vamos aprender
há modernidade dentro do conceito que essa nova geração vai trazendo para dentro dos nossos lares. Então é uma troca, é uma permuta constante. Isso nós não podemos esquecer nunca. Os valores morais e éticos, né, do qual o senhor estava falando, eles são muito importantes. Mas nós temos que se adequar também à aceleração de todo esse processo. Então, nós estamos sempre num processo de aprendizado constante. Uma outra pergunta importante, né? Como família, nós abandonamos nossos filhos? Ou abandonamos os nossos pais? Muitas pessoas vão estar falando agora. Sim, claro, isso acontece muito na sociedade. Mas cada um aqui faria isso? Não. Então é um conceito de crescimento de cada um. E o cada um não reflete a sociedade toda. Só que para que isso não ocorresse mais, nós teríamos que nos movimentar mais também. Ou seja, estender o nosso conceito de abraçar os nossos familiares a todos que estão à nossa volta. E é uma coisa muito simples. A gente não precisa nem colocar em vila. Às vezes, nós moramos em apartamentos e não conhecemos nossos vizinhos. E não estamos nem falando de rua, não, onde se fechavam ruas antigamente e se faziam festas juninas. Eu estou falando de locais onde as pessoas vinculam diretamente com os seus vizinhos, seja em elevador, seja em estacionamentos, não importa onde. Só que nós não levamos esse conceito para fora. Então, a ideia é que nós não abandonássemos nossos filhos ou nossos pais. Quando nossos familiares erram, nós não buscamos de todas as formas abraçá-los novamente. Agora eu pergunto assim, o que é errar? Afinal de contas, o que é erro? Erro é o que é taxado pela sociedade, ou alguma coisa que agrida de uma forma muito grande o caráter das pessoas, a moral, a ética em geral. Mas muitos erros são mais julgamentos nossos do que erros de verdade. Porque se a gente olhar para dentro de nós, a quantidade de erros cometidos, qual seria? Seria muito grande. Então, quando nós estendemos isso para fora, nós não podemos simplesmente criticar aquilo que nós sabemos ou julgamos estar errado. Nós temos que criar métodos, né, para que isso não continue acontecendo. O quanto nos esforçamos para que os nossos tenham boas condições, seja de estudo, saúde, moradia, vestimentas, alimentação. Conheci pessoas que trabalhavam 15, 16 horas, né, com a ilusão de dar aos filhos aquilo que não tiveram. Quando na realidade, como o senhor disse, lá tiveram educação, e muita educação. Só que a banalização, né, em geral, do consumismo, digamos assim, faz com que a gente traga para dentro de nossos lares conceitos errados, onde cada um de nós como espíritos perdemos às vezes a oportunidade de usar a nossa inteligência, de usar o nosso trabalho para o crescimento. Porque simplesmente estudar, se formar em 1, 2, 3, 5 universidades não significa que essa pessoa está sendo uma pessoa bem formada moralmente. Pode ser até muito bem formada intelectualmente, mas está olhando muito mais para dentro de si. Então, se nós formos, como espíritas, nos reportar ao Evangelho ou às condições sociais contidas dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que muitas vezes nós recaímos nos mesmos problemas. Nós pecamos pelos mesmos motivos. E a partir de então não adianta simplesmente julgar, não adianta colocar para fora a nossa indignação. A pergunta principal é: se nós pegássemos a nossa família hoje e considerássemos ela como uma única pessoa dentro da sociedade, dá para imaginar isso?
A minha família seria o teu irmão. Teu irmão, pai, alguém seria pai, né? Vamos pôr um pai no meio da história, uma mãe, um tio, uma tia. Mas era basicamente o que Jesus falava. Que a família verdadeira, ela não é exatamente aquilo que está sobre o nosso alcance, sobre o nosso domínio. Hoje, no início, nós até comentamos algo sobre a questão da diminuição da idade, né? Para efeito penal. Aí vem a pergunta, o que vai adiantar isso? O que vai adiantar? Se houve a perda da educação. Anselmo, mas esses criminosos, né? Qualquer que seja, eles não tiveram educação, né? Não tiveram a firmeza moral dos pais que às vezes nós julgamos ter. Tá, por quê? Porque o governo não deu essa estrutura? Ou porque muitas vezes nós não temos condições, vontade, interesse que seja, né, de arregaçar as mangas e buscar orientar pessoas que estão à nossa volta? Às vezes o desespero faz com que as pessoas roubem, não faz? Ah, eu não faria isso. Será? Será? Atualmente, numa sociedade que muitas vezes para você plantar um pé de alface, você tem que ter um vaso. Será que no momento de puro desespero, muitos de nós aqui não teria coragem de praticar um crime? Ou será que nós esquecemos como é? Todo mundo aqui já virou santo? Anjinho? Eu sei de uma coisa, eu tenho muita coisa ruim dentro de mim. E com certeza, se não fosse a motivação de ser cada dia melhor, eu as praticaria sem dor na consciência. Né? Matar frango? As pessoas aqui, alguém aqui mata frango? Hã? É fácil, né? Matar frango? Fácil, né? Eu não quero nem ver. Nem assistir. Então, mas é fácil matar frango, não é? É fácil, é. E se alguém mexesse com o teu filho? Não, meu irmão, você está perdoado? É assim que seria? Como se sentiriam as mães, os pais desses jovens que se abandonaram nas drogas? Não teriam a mesma sensação? Estão maltratando meu filho. E é assim que nós agimos. Hoje, em especial, nós estamos aí muito revoltados com várias coisas, mas não saímos do conforto do nosso lar. Não saímos, continuamos ali firmes e fortes na reivindicação, né, interna. O que ajuda isso? Nada. Quantas casas espíritas possuem trabalhos instituídos voltados à recuperação de jovens? Não vou falar de gente da nossa idade não, porque gente da nossa idade dá um trabalho para conversar, para convencer de algo errado, né? O jovem é mais maleável. O que nós estamos fazendo? Estou todo mundo aqui com vontade de criar um trabalho no caminho de Damasco agora, viu? Pode pegar a ficha agora e começar a anotar os nomes. Então, o que foi feito? Para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se chegueis passo a passo a amar a todos os nossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa, é difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Qual é esse limite? É o portão de casa? Não, né? É a humanidade inteira. E nós sofremos, né? Quando vemos a injustiça lá fora, mas não tiramos a mão do bolso. Opa! Tirar a mão do bolso. E o que significa isso?
que nós somos melhores do que aqueles que estão passando por dificuldade? Nós estamos melhores moralmente porque estamos aqui hoje, no caminho de Damasco, fazendo um curso, ajudando no passe, trabalho mediúnico? São trabalhos abstratos, são trabalhos que satisfazem apenas a nossa mente. E para algumas pessoas que realmente se dedicam a receber, né, esse benefício do passe, do contrário, não passa de uma individualização do auxílio. Estamos mais buscando auxiliar a nós mesmos do que os outros. Isso é um fato. Então, não é apenas, né, a família. Se nós buscarmos no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um conceito maravilhoso sobre família. Ó, interessante, né? Lei de trabalho, lei de conservação, lei de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, perfeição moral. Tá faltando alguma coisa lá, né? Porque são 10, é que não cabia na altura, tá? Fiquei com preguiça de mexer. Mas enfim, se nós analisarmos direitinho o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar muito mais motivos para podermos nos dedicar ao próximo. É claro que para podermos nos dedicar ao próximo, nós vamos ter que partir da onde primeiro? Primeiro de dentro de nós. Nós vamos ter que nos harmonizar, não vamos? Nós vamos ter que aprender a nos conhecer de fato. Quem nós somos, o que nós desejamos de fato para nós. Qual o nosso objetivo? O meu objetivo é só comprar um carro, uma casa e garantir a minha aposentadoria? Maravilha! 70 anos é pouco para isso, porque eu conheço um monte de aposentado que está reclamando pra caramba das condições que são oferecidas hoje. E olha que interessante, eu acredito que vocês também conhecem e continuam trabalhando e lutaram a vida inteira para isso individualmente, sem olhar a extensão do que é, por exemplo, o nosso Brasil. Por quê? Porque houve uma individualização, um medo, né? Um medo de distribuir aquilo que sabe, aquilo que tem de melhor. Porque muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades de crescimento moral simplesmente pelo fato de utilizarmos aquilo que nós temos de melhor. Tem uma passagem aqui no Vinha de Luz, se der tempo eu vou ler para vocês, que ela fala mais ou menos assim: o que nós temos de diferente? A gente não costuma falar que a família só muda de lugar, endereço, né? Nomes, quantidade talvez. Os problemas, os objetivos não são os mesmos? Alguma coisa está errada, porque eu ouço isso desde quando eu comecei a entender o que o meu pai falava. Estou com 46 anos, vamos supor que faz mais ou menos 40 anos que eu ouço isso. Alguma coisa está errada, porque meus pais ouviram dos pais deles e assim sucessivamente. Então é falta de conscientização mesmo. Ops. Na velhice, né? Na velhice, na doença, na afecção da alma. Afecção da alma. Porque não é simplesmente doença, né? Quando a gente fala em afecção da alma, nós estamos falando em todos os nossos vícios possíveis, existentes, que nós conhecemos. Se eu olhar para dentro de mim e começar a enumerar, eu não vou encontrar nenhum vício, porque eu sou uma pessoa já muito boa. Estou muito boa. Vocês não acreditam, né? Eu sou uma pessoa muito boa. Quem aqui assume os seus próprios vícios? Difícil, né? Quem tem problema com sexo? Ninguém? Bom. Quem nunca pensou em matar alguém? Lembra de mentirinha naquela hora da raiva? Se eu pudesse eu matava ele. Não, né? Ninguém pensa. É só eu que pensei isso já um dia. Não dá para enumerar a quantidade de coisas ruins que a gente pensa. Então,
em todas essas possibilidades, né, que nós tentamos, ou pelo menos colocamos de lado individualmente, nós deveríamos dar uma atenção muito grande para aquilo que nós somos de fato, como espíritos. Lembra no começo? Nós vestimos personagens, nos colocamos em condições de pessoas boas, de bons pais, de educadores, de bons filhos, de bons profissionais, quando na realidade nós estamos morrendo de ódio do chefe, né? E fazemos o que tem que ser feito, porque se não fizermos somos mandados embora e não conseguimos pagar as prestações que assumimos, porque se não fosse isso, ninguém se relacionava em trabalho, né? É muito difícil, é muito complicado olhar para dentro de si e analisar isso, porque a hora que nós conseguimos olhar para dentro de nós e ver realmente quem nós somos como espírito, né? Não como personagem que nós vivenciamos hoje, talvez a gente consiga ampliar isso de uma forma mais social e olhar para as pessoas que estão jogadas na rua de todas as formas com mais carinho, com mais responsabilidade. Talvez nessa hora nós paremos de votar no PT, PT não, nos políticos, né? Nos políticos errados, porque existem muitos políticos bons. Talvez seja a hora do movimento espírita, não fazendo proselitismo, de olhar para as pessoas que têm a tendência política dentro do movimento e dar-lhes a oportunidade de ascenderem, né, politicamente e estarem no meio para combater. Ou nós vamos esperar, né, segundo as previsões espíritas, que Emmanuel faça isso? Me parece, né, segundo as previsões, que Emmanuel está com 12 anos, não sei aonde aí, né? Nós vamos esperar até lá para começar a preparar o caminho dele. Nós vamos estar no papel de João, abrindo o caminho para Jesus, ou nós vamos estar sentados nas cadeiras esperando que ele cresça, estude política e vá lá se enfiar no meio da corda. Então, se nós não conseguimos olhar para dentro de nós, identificar as nossas necessidades, se interessar de fato pelo lugar que nós vivemos, e aí nós vamos expandir para a Terra, nós vamos continuar na mesma situação de sempre, não vai mudar nada. Com revolta ou sem revolta. Finalizando apenas, a ideia do discurso, da conversa de hoje, ela está toda formulada em cima disso. Apenas uma questão do Livro dos Espíritos. Não adianta eu ler muito o Livro dos Espíritos, não, porque primeiro que eu não decorei até hoje, 9 anos. Né? E cada vez que eu leio eu fico mais confuso. Está difícil o negócio. Né? Mas veja bem, quando a gente vai falar em família, é legal quando a gente vai no capítulo lá, no Evangelho, fala laços de família, paternidade, maternidade, é coisa tão bonita, né? Tão bacana, tão corriqueira, tão normal. Não gosto disso. A questão 215, que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. São Paulo é uma família? Minas é uma família? Deve ser, todo mundo fala uai, né? E aqui fala o meu, todo mundo o meu, né? Não, mano já é coisa introduzida já, tá? Mas nós somos uma família, todos nós, aqui dentro de São Paulo somos uma família. Também os espíritos se agrupam, ou grupam, não sei se comeram lá, se fui eu que comi lá, em famílias, formando-as pela analogia, pela simpatia, pelas afinidades de seus pendores mais ou menos puros, né? Conforme a elevação que tenham alcançado. Nossa, como é que nós podemos julgar os políticos que nós temos hoje? Se nós sabemos que nós somos uma família, e nós sabemos que, eu já ouvi falar isso, olha, se eu conseguisse entrar lá, eu ia lutar contra. Mas os caras são muitos, tá? Podem ameaçar minha família, podem ameaçar minha integridade física, eu vou ter que me calar quando não participar.
E aí? O que nos diferencia do que temos em mão hoje? Nada. Porque se não pecarmos por trabalhar junto, vamos pecar pela omissão. E estar lá dentro, politicamente falando, não significa nada, se nós não fizermos o trabalho exterior. Alguém aqui come sopa logo que põe no prato pelo meio dela? Acho que não, né? Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Lembram aquela passagem sobre o verniz? Eu não me recordo dela na íntegra não, mas nós somos assim, nós somos educados, né? Nós somos polidos, né? Mas a qualquer toque, a qualquer arranhão na nossa personalidade, nós nos mostramos de fato a que viemos. Isso é um fato. Dificilmente alguém foge disso. Quando foge, se faz a falsa humildade, né? Onde a falsa humildade faz com que essa pessoa sofra de todas as formas por não ter reagido. Não foi porque ela é boa, não. Ela sofre porque não reagiu, porque não falou aquilo que gostaria e não teve coragem porque o cara é desse tamanho, né? Não foi porque não teve condições de lutar verbalmente de igual para igual. Então os espíritos, eles simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Se nós temos uma família hoje, que muitas vezes nós julgamos que somos superiores, que estamos ali para ensinar-lhes algo, estamos no caminho errado. Porque nós não vamos ensinar nada aos nossos familiares. Nós vamos aprender a nos suprir, nos manter vivos, aconchegados em nossos lares, apenas. Se nós estamos julgando que nós somos melhores porque não roubamos, porque não matamos, nós estamos errados. Porque até reclamar do pagamento de impostos a gente reclama, a gente não acha justo. Mas Jesus, ele falava, né? Dai a César o que é de César. Então nós não podemos esperar outra coisa. Nós podemos esperar apenas, sem movimentação, aquilo que nós deixamos acontecer. Apenas isso. Então, se nós queremos hoje algo diferente como família, que nós possamos aprender a nos conhecer. Ao aprender a nos conhecer, que nós possamos aprender a respeitar os nossos familiares diretos, sem exigência, sem extorsões, seja ela física ou emocional. Se nós queremos aprender, né, que a sociedade pode ser melhor, nós possamos expandir esse conceito de harmonia de verdade para fora de nossos lares. Nós possamos, de repente, adotar uma criança, não para levar para dentro de nossos lares, mas para auxiliar essa criança a ter os recursos básicos, para que ela chegue na escola e tenha um uniforme digno, né? Para uma roupa digna para ir até a escola, que tenha uma mochilinha. Uma mochilinha, às vezes a criança não tem, carrega as coisas num saco plástico para ir para a escola. E o que se passa na mente de todos nós com relação a isso? É normal, mas e na cabeça dela, o que se passa? Alguma coisa está errada. Os meus colegas são melhores que eu. E nas afecções da alma, nas necessidades do espírito, o que isso pode levar adiante se nós não tomarmos uma atitude? Nós reclamamos então do governo em geral, dos nossos políticos em geral? Reclamamos, mas o que nós cobramos dele de verdade? E por que nós não cobramos ele de verdade? Porque nós temos medo de olhar para dentro de nós. Porque quando a gente conseguir fazer essa averiguação íntima, nós vamos ter condições morais
né, de estender a nossa voz e buscar uma comunicação geral de forma que a gente possa melhorar a sociedade. Fora isso, vai ser impossível. Então, o individualismo, ele se faz presente hoje em todos os âmbitos da sociedade. Não é porque nós possuímos uma família que nós não somos individualistas. Isso é fácil de observar, muito fácil. Só para finalizar, eu gostaria de ler essa passagenzinha aqui do Vinha de Luz. Todo mundo conhece esse livro aqui, né? Faz 10 anos que eu tenho ele e não canso de ler. É o capítulo 60. O título é assim: Que fazeis de especial? Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate, redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito, no campo infinito da vida. Efetivamente sabemos tudo isto, em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: o que fazeis mais que os outros? Então que hoje fica uma reflexão sobre isso. Estamos de acordo com o Evangelho? Estamos de acordo com as relações que deveríamos ter com a sociedade? Nós acreditamos de verdade naquele livro Brasil, né? Pátria do Evangelho? Nós acreditamos de verdade nele? Talvez não. Então que todos nós possamos ter essa reflexão, que de 30, 40 pessoas aqui presentes, a gente possa estender esse conceito às pessoas que estão à nossa volta, simplesmente, que causem discussões grandes dentro de casa, e que essas discussões tragam benefícios e ânimo, de fato, para que a gente possa realmente nos movimentar em direção à sociedade e não simplesmente em direção à satisfação dos nossos desejos. Obrigado pela paciência e boa noite e boa semana a todos. Nós queremos agradecer ao Anselmo pela palestra da noite.